nós temos, do objetivo, da missão, o primeiro passo é crer. O primeiro passo é crer. O primeiro passo é você tomar a atitude de crer, de apoderar-se daquilo, de ter a visão. E foi isso que eu fiz. Se eu olhasse para mim mesmo, quando você olha para você mesmo, você vai ver uma série de defeitos, de coisas, de incapacidades. As pessoas às vezes nos julgam assim, não é verdade? Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, quando nós olhamos para a palavra, ela nos impulsiona a crer e nos leva a dar um passo de determinadas atitudes que fazem com que nós ficamos assim, como isso é possível? Como isso aconteceu? E eu quero chamar a atenção para um texto que diz aqui em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. É uma reflexão que nós vamos ter nessa noite a respeito de um episódio que ocorreu em um determinado local, chamado Ziclac. Não era a terra de Davi. Não era o local onde ele nasceu, onde ele reinava, absolutamente nada. Ele estava fugindo daquele conflito. Meus irmãos, existem coisas que você não pode e não vai ter capacidade de pensar e de analisar. Tudo Deus tem um propósito. Deus pode levar você a uma terra bem longe, longínquo, e ali estar ali o inimigo. Sim, o inimigo pode estar ali do outro lado, mas quem vai estar dominando é você. Ele saía em missões, porque ali estavam famílias. Haviam esposas, haviam crianças, haviam muitas pessoas que estavam com ele, sobre a responsabilidade de Davi. E diz que quando ele encontrava os inimigos, inimigos que poderiam aproximar das famílias, devido aos filisteus, para que eles não ficassem sabendo que ele estava protegendo, guerreando, ele fazia o seguinte: ele pegava as pessoas, matavam e tal, e ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclac, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados. Era a esposa, eram filhos. Vamos começar a retratar, diante das saídas, das jornadas, das batalhas. Aí talvez eles chegavam, as crianças vindo próximo aos cavalos, as esposas preparando alguma coisa para o marido que iria vir na parte da tarde, depois de 2, 3 dias, alguma coisa assim. Mas havia uma expectativa de vida. Aquele local era vida, porque ali estavam famílias. E quando esse exército chega, de pessoas vitoriosas, encontra uma destruição, a cidade vazia. Onde estão as crianças? Onde estão as minhas esposas, as esposas? E aqueles homens valentes, diz aqui o texto, que o verso 4, vamos ler todos juntos o verso 4, como voz de trovão, temos ali. Vamos ler todos juntos? Vamos ler. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais. Tente imaginar a agonia, o desespero, a tristeza. Diz aqui o meu texto, aqui no verso, que foram dias. Os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi não tinham sido levadas, Ainuá e Jezreel, a Abigail de Carmelo, e foram as mulheres de Nabal. Meus irmãos, o que fazer diante de uma situação como esta? O que você faria? Pense, qual seria a sua atitude? Depois de você ter chorado, depois de você ter se preocupado, o que aconteceu com a minha esposa, o que aconteceu com meu filho ou com a minha filha, será que eles estão vivos? Toda a destruição da família.
qual seria a sua atitude? Qual seria o seu comportamento? Nós vamos então examinar nessa reflexão 6 pontos, 6 atitudes de uma pessoa que serve a Deus. 6 atitudes tremendas, maravilhosas. E quando eu estava lendo esse texto, começou a saltar-me assim, esses textos, e eu comecei a numerar. O primeiro, o segundo, o terceiro. 6 atitudes maravilhosas, poderosas. E eu comecei a escrever então esse livro. Vamos ver a primeira. Vamos ler todos juntos o verso 6, por gentileza. Como voz de trovão, o verso 6, bem forte, vamos lá? Davi ficou profundamente angustiado. Um minutinho. O que os homens queriam fazer? O que era? É interessante. Observe isso. Quando as coisas estão muito bem na sua vida, quando você tem tudo, não falta um tapinha nas costas. Meu amigo, vem cá e tal. Mas em meio a determinados conflitos, nós vamos ser os primeiros a levar pedradas. Onde estão aqueles valentes que faziam de tudo, mas agora apontam erros? Agora começam então a dizer, você é o culpado e você deve morrer. Antes estavam todos unidos, mas agora é diferente. Diz o texto então que eles estavam procurando apedrejar. Por que apedrejar? Porque Davi era culpado. Você é culpado. Muitas das vezes não é isso que acontece. Sempre queremos procurar quem é o culpado. Continuando o texto, a leitura. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. O que fez Davi? Bem forte. Diante dessa atitude, o que você faz? A primeira, fortalecer-se no Senhor. Vamos dizer todos juntos? Fortalecer no Senhor. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha força, o Senhor é tudo para mim. Diante de uma tristeza, diante de uma decepção, diante de algo que às vezes afunila, nos aperta, nos esmaga, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o sol dobrar, eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Eu posso confiar. É esta confiança, meus irmãos, que muitas das vezes nos falta diante de determinadas tribulações. Por isso, o que você faria? Qual é a sua atitude diante de determinadas situações? Davi não pensou outra coisa. Eu quero fortalecer-me no Senhor. Eu não quero fortalecer nas armas. Ele poderia muito bem dizer o seguinte: nós vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos pegar as nossas espadas, nós vamos atrás daqueles inimigos. Não. Acalme-se, quietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Aleluias. Eu quero me render a Deus neste momento. Eu quero consultar a Deus. Eu quero depender de Deus. Eu não quero confiar nas minhas forças. Eu não quero confiar naquilo que eu sei, naquilo que eu tenho. Eu quero depender do Senhor. A segunda atitude está no verso 7. Vamos ler todos juntos?
Verso 7, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, e Abiatar o trouxe. O que é uma estola sacerdotal? O que é uma estola sacerdotal? O que ela representa? Tem algum militar aqui? Tem algum militar? Não? Não tem? Tá. Quando você vê um militar à paisano, você sabe que ele é militar? Não? Não sabe. Mas e quando ele está fardado? Quando ele está fardado, você vê ele como uma autoridade. A estola sacerdotal era uma autoridade. Opa! Pega lá, Abiatar. Mas Abiatar, peraí, mas você não é sacerdote. Eu não sou sacerdote, mas eu sou um filho de Deus. Eu sou ungido de Deus. E por ser um filho de Deus, e por ser ungido de Deus, traga a estola sacerdotal. Sabe por quê? O que ela representa? Identidade espiritual. Eu preciso de uma identidade, assim como você tem a sua identidade, o seu CPF, a sua carteira de motorista e tal. Diante de Deus, você tem uma identidade espiritual. E é isso que as pessoas precisam saber, é isso que as pessoas precisam ver isso em você. Aquelas pessoas, aqueles corações, estavam pulando de raiva, de ódio, queriam vingança. Mas, primeiramente, eu quero consultar a Deus. Segundo, eu preciso de uma identidade espiritual. Quem é você? Como você é visto? O que as pessoas falam de você? Qual a identidade que você tem no reino? Vamos para o segundo. Aliás, o terceiro ponto, a terceira atitude impressionante que nos chama a atenção, essa é engraçada, essa é maravilhosa, essa parece que não faz sentido. Quando eu li essa, eu fiquei assim, meu pai, como que ele tem essa capacidade de assim? Mas isso significa dependência de Deus. Vamos ler o verso 8. Vamos ver se você vai pensar assim como eu. O verso 8, por favor. Vamos ler todos juntos? E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Opa, peraí. Só para a gente recapitular. O que havia acontecido lá atrás? Por que eles estavam sofrendo, se debatendo, né, e tal? O que havia acontecido? Alguém pode me dizer rapidamente? Isso, e agora, quem é o nome da irmã? Arlete. Irmã Arlete, será que você teria essa atitude de parar e dizer, Senhor, o Senhor quer que eu vá? Peraí, Senhor, o Senhor quer que eu vá atrás desses invasores? Gente, não faz sentido isso. Eu fico imaginando aqueles valentes, aqueles homens. Peraí, esse homem está meio... mas primeiramente ele se curvou diante de Deus. Depois ele pegou a estola sacerdotal. Opa, esse homem é ungido, esse homem é de Deus, esse homem é representante do Altíssimo. Ele tem uma estola sacerdotal, ele tem uma identidade espiritual e agora ele fala com Deus. Ele não vai dar um passo, ele é totalmente dependente da graça de Deus. E ele pergunta, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los, meus irmãos. Isso é dependência. Nas suas decisões, as suas atitudes refletem isso, a dependência de Deus? Será que no nosso dia a dia nós dependemos assim de Deus? Senhor, o Senhor quer que eu vá?
O senhor quer que eu compre? O senhor quer que eu doe? O senhor quer que eu ore por essa pessoa? O senhor quer que... Isso chama-se dependência de Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado, você já aprendeu a depender de Deus? Aleluias. Dependência de Deus. Agora, o que é que Deus respondeu para ele, né? Olha só, que legal, que ótimo. O que diz? E o Senhor respondeu bem forte: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Você quer vitória? Então dependa de Deus, aprenda essa atitude de depender de Deus. Não confie em si mesmo. Eu estou aprendendo isso, meus irmãos. Eu estou aprendendo. Quinta-feira eu comentei com um pastor amigo meu, de lá de Toledo, uma cidade próxima a Cascavel, pastor Rocha. Falei com ele: pastor Rocha, como eu estou aprendendo a depender de Deus. E contei para ele algumas experiências. Aleluias. Depois disso, nós vamos aqui, prosseguindo, e o Senhor respondeu: persiga-os, o certo que você alcançará e conseguirá a libertação dos prisioneiros. E Davi e 600 homens que estavam com ele foram para o ribeiro de Besor, que ficavam alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguir. Então Davi aqui ele faz uma divisão, ou seja, desses 600 homens, 400 vão com ele e os outros ficam, continuam com ele e os outros ficam protegendo as bagagens, tudo. Por quê? Porque eles estavam chegando de uma batalha. Os homens estavam exaustos, cansados. Então ele faz essa divisão, uma divisão até justa, e ele segue prosseguindo então, nessa jornada, dentro da direção, dentro daquilo que Deus havia falado, acreditando nas promessas de Deus, Mas aí vem então a quarta atitude, no verso 11, encontraram um egípcio, vamos ler todos juntos? Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida. Aí eu vou continuar aqui no verso 12, que diz assim: um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas, ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Meus irmãos, quando você olha lá atrás, você vê que a atitude deles mudaram. Às vezes, nós temos que ser estrategistas, e esta é uma atitude estratégica. Se Davi tivesse agido da forma como ele anteriormente agia, como ele iria saber? Como ele iria descobrir aonde estava o inimigo? Mas não, agora nós vemos um homem quebrantado, agora nós vemos um homem moderado, agora nós vemos um homem que ele é capaz de entender, de ouvir, esperar, ser misericordioso, porque anteriormente ele retiraria a espada e já matava, mas não, ele dá água, você viu tudo aqui, ele prepara. Você quer dar água, dar o figo, pão e tudo. Na hora que o homem recobra as forças, e ele começa a perguntar, dizendo aqui o verso, continuando no verso 13. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? E ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos a Neguebe e Queretitas e o território que pertence a Judá, o Neguebe e o Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclague. Ai. Olha, eu não sei se você está entendendo, mas
Você já teve aquele comportamento de tentar segurar para não explodir? Você sabe o que é isso? Você está lidando com o inimigo, você está ouvindo que ele participou da destruição, aonde estava a sua esposa, aonde estavam os seus filhos, e você ouve assim pacificamente, é mesmo? Depois você deu pão, você deu comida, você deu tudo para o cara, e o cara, a gente fez isso, a gente fez aquilo, e inclusive participei lá da destruição. Mas quando nós temos um domínio próprio, quando nós somos quebrantados por Deus, as nossas atitudes são diferentes. Aleluias! São essas atitudes, meus irmãos. Esse é o segredo daqueles que realmente querem servir a Deus. Agora ele é moderado, agora ele é quebrantado. E se você quer vencer o inimigo, quantas vezes nós precipitamos e entregamos de bandeja para o inimigo, porque não sabemos ter as atitudes corretas de acordo com as orientações de Deus. Nos falta apenas 2 atitudes para nós terminarmos. Aquele homem disse, aonde estava o acampamento do inimigo, disse onde ele estava localizado, e Davi então marcha com aqueles 400 homens em direção, e ele acaba justamente da palavra que Deus havia dado a ele, sobre que ele iria vencer, e assim aconteceu. Diz aqui o verso 18, que é a quinta atitude, que diz assim, o verso 18, Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres, né? Diz assim que nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, ou seja, é resgatando de volta tudo aquilo que você perdeu. É uma atitude de recuperar, de reatar tudo aquilo que o inimigo levou. Mas como que você faz isso? Como você chega até a quinta atitude? Você vê que são passos. Atitudes corretas nos levam à vitória. É sempre assim, irmãos. Atitudes corretas nos levam à vitória, nos levam ao progresso, nos traz bênçãos. Não há como pular etapas, não existe isso. Você tem que passar por uma regra, por um processo. E o primeiro é dependência de Deus. Jamais confie em si mesmo. Tem um texto que faz parte de um livro, o primeiro, que diz assim, vamos ler todos juntos. O primeiro que diz assim. Vamos ler todos juntos, em uma só voz, bem forte, voz de trovão. Diz assim, às vezes esperamos muita coisa da vida, e a vida só espera uma atitude de fé para que tudo aconteça. Reflita isso. Às vezes esperamos muita coisa da vida, e a vida só espera uma atitude de fé para que tudo aconteça em nossas vidas. Vamos ver então a última atitude de Davi. Depois que ele recuperou tudo, meus irmãos. Agora ele vem com seu exército, com os 400, carregado de despojos, com seus filhos, as esposas. Aí a última atitude que nos impressiona. Ele não poderia pensar de forma diferente. Vamos ver o verso 24. O verso 24. O que diz? Vamos ler todos juntos? Quem concordará com o que vocês estão dizendo? Por quê, meus irmãos? Vocês sabem o que significa soberba?
entendem isso. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu fiz, eu lutei, eu conquistei, eu dei o meu sangue, eu vesti a camisa. Você entende? Sempre o eu, né? Eu fiz, eu estive lá, eu estava lá. E você ficou aqui. Ou seja, aqueles que tinham ficado para trás. Entendem que a diferença, os conflitos, começam sempre assim. Antes, até mesmo os soldados estavam juntos. Queriam depois apedrejar o seu líder, e agora eles se dividem. Sempre quando há soberba, quando olhamos para nós mesmos, essa manifestação humana ingrata, ela manifesta. E eu posso dizer demoníaca, satânica. Porque isso não agrada a Deus. Agora eles se sentem, não, olha, o que vocês merecem é o seguinte, tá? Vocês pegam as suas esposas, os seus filhos e mais nada. Você não participou, você não esteve lá, eu batalhei, eu conquistei. Olha, eu estive lá com o nosso general, o nosso rei, eu estive lá, agora vocês não merecem. Quando Davi ouve isso, a atitude de quem serve a Deus. O que ele falou? Diz ali: a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi na batalha. É a mesma. Vejam só que atitude maravilhosa. Espera aí, não vai ter divisão. Não vai ter divisão entre nós, não. É a mesma. Então vai repartir os despojos, vai repartir. O que é isso, meus irmãos? Justo. Justiça. Eu tenho que ser uma pessoa justa. E é isso, meus irmãos, que impressiona a Deus. Pessoas que agradam a Deus têm essas atitudes. Pessoas que querem servir a Deus têm estas características. Finalizando, no período da Idade Média, existiu um homem, um corredor desconhecido até, chamado Damon. E Damon, ele era um corredor, e todas as manhãs, a parte da tarde, ele vivia correndo, e o rei tinha uma bela filha, e essa filha estava prometida a casamento, e diante das finanças, de tudo aquilo que estava acontecendo com o reino, ali com o reinado, o adversário propôs: olha, eu caso com a sua filha e os seus problemas vão estar solucionados, porque meu pai tem dinheiro e tudo mais e tal. Nós vamos aqui fechar um acordo e nós vamos então fazer esse casamento. E aquele pai não queria de maneira alguma fazer aquela aliança com o inimigo, e ele disse o seguinte: naquela hora ele teve uma ideia: nós vamos fazer aqui uma corrida, acreditando e investindo, sabe, em Damon, porque ele conhecia Damon, e ele investiu em Damon, sabia que Damon poderia ganhar. Nós vamos fazer uma corrida, e aquele que ganhar, vai então ganhar a mão da minha filha em casamento. E ali então ele chamou a Damon, falou todos os propósitos: Damon, estou confiando em você, para que você ganhe, para que você vença. Sabe, este é o propósito. E Damon correu mais ainda, começou a treinar mais ainda. Naquele dia, desta batalha e desse concurso, né? Ele estava ali apto para poder correr, em favor do seu reino, em favor do seu rei, e para casar-se com essa linda jovem. Mas o inimigo sabia que Damon era um jovem pobre. E o que o inimigo fez? Lançou moedas de ouro pelo caminho. E na corrida, Damon se destacou. Foi o primeiro a largar. Mais à frente umas moedas, e mais à frente outras, e mais à frente outras. Ele pega e vai pegando algumas moedas daqui, dali e tal. Mas ele está na frente, e ele leva consigo as moedas, e ele vai
colocando cada vez mais moedas, sabe, carregando. Chegou a um ponto em que ele não tinha mais condições de correr, porque ele estava cheio de moedas, e ele perdeu o seu propósito, perdeu a corrida. É muito ruim você, diante de uma vida cristã, e você não ter um propósito, você perder essa corrida da fé. Fique em pé, por gentileza. Eu quero chamar aqui o pastor Sandro, e nós vamos orar. Se você entendeu esta mensagem, essa reflexão, nesta noite, talvez haja alguma coisa em sua vida, da qual as suas atitudes devem mudar. Às vezes alguma coisa vai fazer com que você leve ou seja impulsionado a pensar que amanhã você vai regularizar, amanhã você vai tomar uma atitude, mas não. Essa atitude deverá ser tomada hoje, agora. Não deixe para amanhã. Pai, nós queremos orar neste momento, Senhor. Eu não conheço aqui as necessidades desse irmão, dessa irmã. Eu não conheço a necessidade desta família. Mas se neste momento, ó Pai, existe alguma coisa nesta vida que talvez esteja impedindo de tomar uma atitude, de tomar uma decisão, e uma decisão a mais importante, de servi-lo, de entregar a sua vida ao Senhor, que essa atitude seja hoje, seja agora. Será que nós temos alguém aqui que neste momento, hoje, não amanhã, gostaria de tomar essa atitude? Há alguém aqui nessa noite que gostaria de tomar essa atitude? Pai, eu também quero orar ao Senhor com relação àquelas pessoas que estão feridas. Pai, aquelas pessoas que estão cansadas, que foram apedrejadas, ó Pai, e se sentem, ó Pai, sabe, enclausurados, e não querem mais crer, não querem tomar um passo de fé. Pai, eu quero orar para que o Senhor possa libertar essas pessoas, para que eles possam crer nas promessas do Senhor, para que eles possam crer, que eles possam dar um passo de fé, acreditando e crendo, ó Pai. Eu quero tomar uma decisão melhor em minha vida, eu quero tomar uma decisão melhor na minha vida, ó Pai, no meu lar, ó Pai, nos meus negócios, na escola ou na faculdade, em todas as áreas da minha vida, ó Pai. Eu quero aprender a depender de Ti, Pai. Eu preciso confiar em Ti. Oh, se você puder fazer essa oração agora, se você puder clamar ao Senhor agora e dizer: Senhor, eu sou essa pessoa, eu quero sim, Pai, eu quero sim depender de Ti. Oh Pai, eu tenho pecado, oh Pai, eu tenho falhado nas decisões, nas atitudes que eu tenho tomado, mas eu quero acertar o alvo, eu quero fazer, oh Pai, aquilo que a Tua palavra diz. Senhor, me ensina, Pai, me ensina a ter atitudes corretas que possam agradar ao Senhor. Aleluias, glórias ao Teu nome, aleluias, glória a Ti, Pai.